Voltando com o 3 em 1 em som e imagem, vamos falar agora do ministro que faz hora extra faz tempo. O presidente em exercício, general Hamilton Mourão, disse que Jair Bolsonaro poderá exonerar o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, caso ele tenha alguma responsabilidade nas candidaturas laranjas do PSL nas eleições do ano passado. Para Mourão, é óbvio, aspas, tá? Que o presidente substituirá o ministro se houver alguma culpabilidade. No entanto, ele pediu cautela com as acusações e defendeu o desenrolar das investigações. Já Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, minimizou as prisões das pessoas ligadas a Marcelo Álvaro Antônio pela Polícia Federal e afirmou que o governo continua confiando no ministro. Seguindo, o juiz eleitoral Renan Machado disse que as suspeitas de candidaturas laranjas de fachada no PSL, se confirmadas, abre aspas, atentam contra a lisura do processo democrático. E de acordo com documentos obtidos pela TV Globo, as prisões realizadas ontem foram necessárias para a efetividade das apurações. O ministro ainda não caiu, Carlos Andreasa. Silvio, olha, isso aí é o seguinte, algo só acontecerá a partir do momento que o Bolsonaro estiver de volta ao Brasil. Não é nenhuma informação, nem é previsão, pelo amor de Deus. Mas me parece bastante possível que, uma vez de volta ao Brasil, o presidente resolva a questão e afaste o ministro. As condições estão todas dadas, né? Essas pessoas que estão presas, que foram presas, não são assessores recentes e distantes do ministro do Turismo. São antigos colaboradores muito próximos do ministro. Próximos em termos de campanha eleitoral, operadores da campanha eleitoral do PSL, de modo geral, em Minas Gerais, e, uma vez transformado Marcelo Álvaro Antônio em ministro, próximos agentes dentro da máquina pública, assessores do ministro, portanto, não todos, mas alguns, gente próxima. É evidente que, em termos políticos, porque tem que se fazer uma diferença aqui. O ministro Marcelo Álvaro Antônio tem e terá todas as condições de se defender se houver implicações objetivas jurídicas contra si. A questão que nos interessa, que nos cabe aqui momentaneamente, uma vez que não há nada contra ele até agora, é política. É o impacto que essa crise, que a prisão de seus assessores tem sobre o governo. Isso que precisa ser medido pelo presidente da República, que não é o Mourão que o fará, que está bem pianinho, diga-se de passagem, é o presidente da República. E, obviamente, ao voltando, escolherá as informações, já as tem em boa medida, tirará o pulso da situação e tudo leva a crer que afastará o ministro, para que o seu governo não seja contaminado. Se o tivesse feito antes, quando o escândalo começou, teria debelado completamente consequências para o seu governo. Agora, a condição de ministro, a cada dia que se passa, o desdobramento dessa questão traz implicações para o governo federal, algo que precisa ser politicamente controlado, politicamente apagado. Esse incêndio voltou, afasta o cara. Fui pesquisar aqui, começou no dia 4 de fevereiro, reportagem do jornal Folha de São Paulo. Vera Magalhães. Isso mesmo, reportagem do nosso amigo Ranier Bragon, e desde então só teve desdobramentos nesse caso, né? Foi Pernambuco, foi Minas, se mostrou aí um padrão de uso de candidaturas laranja. E em Minas é onde há mais evidências, testemunhos de pessoas que foram contatadas por assessores do Marcelo Álvaro Antônio com a proposta de que parte do dinheiro que elas receberiam do fundo para campanhas eleitorais seria devolvida. Inclusive tem muitas evidências. A fala do Mourão necessariamente não quer dizer que Bolsonaro vai fazer aquilo. Inclusive pode ajudar a que o ministro permaneça, né? A gente sabe que as relações entre eles não estão das melhores. Inclusive outras declarações que o vice-presidente deu na ausência do presidente já foram lidas como conspiração por parte dos seus aliados e parentes mais paranoicos. Então não devem ser levadas pelo valor de face as declarações do vice-presidente. Da mesma maneira, as do Onyx Lorenzoni também não podem, porque ele próprio está com o prestígio em baixa junto ao presidente. As especulações de que ele poderia cair
aumentaram muito nos últimos dias. Ele já teve as atribuições muito esvaziadas e nos últimos dias aumentou muito fortemente a especulação de que ele deixaria o governo. Bolsonaro deu declarações em seu favor, disse que ele vai cuidar das PPIs, que portanto está prestigiado e não esvaziado, mas a gente sabe que ele perdeu musculatura nesse processo. Então vamos esperar o presidente voltar, ver como ele vai reagir, mas o fato é que Bolsonaro é alguém, mais do que outros ocupantes do Palácio do Planalto, que não pode condescender com acusações tão sérias de corrupção, porque é disso que se trata, desvio de dinheiro de campanha, nada mais é do que corrupção. E é um tipo de corrupção que vicejou ali sob o PT, a gente viu a confusão entre dinheiro de campanha e corrupção. E agora, o Bolsonaro, que se elegeu na esteira da crítica a essa prática, não pode condescender com ela, sob pena de criar aí um ruído sério com a sua base de apoio. Alexandre, qual é a tua leitura, hein? Que se investigue, obviamente, que se puna todo mundo que cometeu qualquer tipo de desvio ou crime, mas eu queria também só lembrar que existe uma interferência absurda da justiça e do poder do Estado no processo eleitoral brasileiro, que eu gostaria que um dia isso também diminuísse a um padrão mais próximo de outros países. O Brasil tem interferência no financiamento público de campanha, tem interferência na fixação de cotas para minorias, tem interferência nessa criação desses fundos partidários. O cronograma das campanhas é absolutamente ridículo, é uma coisa que só considera alguns meses antes da eleição, ou seja, antes desses meses, muitos candidatos fazem pré-campanha, e aí fica uma discussão se está fazendo, se não está fazendo. E, evidentemente, por exemplo, os dois candidatos que até meados do ano passado lideravam as pesquisas, que eram o Lula e o Bolsonaro, eles estavam fazendo campanha há muito mais tempo do que o cronograma eleitoral, e não, por coincidência, eram os dois que lideravam o processo. Então, a gente precisa também, em algum momento, avançar para uma legislação eleitoral mais liberal, com menos regras, com menos intervencionismo em cada detalhe. E, no fundo, no mundo ideal é o seguinte: tem eleição, quem quiser, vá lá, se candidata, e a população que escolha livremente.